E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje continuo na situação bem interessante. Nosso amigo recebeu uma caixa de bombons e um bilhete romântico e a partir daí ele começa a delirar. Vem comigo! Salve galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação. Estou aqui produzindo uma série de vídeos sobre Quincas Borba. Estou falando da história, estou passando pela história. Não estou pegando nada específico, estou pegando os fatos que ajudam a contar e entender o que acontece, a jornada de Rubião, quer dizer, aquele ponto de um homem comum que se torna um milionário e o que vai acontecer com a vida desse homem que vem para uma sociedade que é uma sociedade carioca do século XIX, uma sociedade marcada pela hipocrisia, marcada pela essa coisa de bajular, puxar o saco, tudo para tirar vantagens próprias. Nós terminamos a aula passada falando sobre o almoço que o Rubião ofereceu para Freitas e Carlos Maria. Vimos que o Freitas procura se aproximar de Rubião por uma questão até de interesse. Ele era um homem falido e era interessante estar próximo de um cara que tinha dinheiro. Já o Carlos é o bom vivão, o cara sedutor que detesta a conversa dos homens, que ele acha os homens tolos, grosseiros. O que ele gosta é conversar com as mulheres, porque as mulheres são mais interessantes, são mais sedutoras. E claro, ele pode seduzi-las e tirar vantagens dela. E ele está tirando vantagem do Rubião. E aí o que acontece? Nós terminamos a última aula falando sobre essa cesta de morangos que o personagem Rubião recebeu. E que ele lê, fica um tanto quanto vermelhado, todos o Freitas e o Carlos começam a levantar hipóteses de quem seria a pessoa que teria dado. E aí ele revela que é uma mulher casada e ele se despede dos dois. E aí o nosso amigo Carlos e Freitas, que são completamente diferentes, cada um pega um caminho diferente. E o Rubião, ele vai para dentro de casa e começa a reler a carta. E aí que tá, né? Se eu estou com raiva, eu leio um documento, eu vou enxergar raiva. Ele está apaixonado, ele vai ler com os olhos de apaixonados. E ele está sendo convidado para um jantar. E ele vai a esse jantar. Lá chegando, ele vai encontrar 4 mulheres. Entre elas, uma senhora de 39 anos, solteira, filha de um major, que, ao saber que tem um homem solteiro, rico, indo até a casa, quer dizer, todas as mulheres da casa são casadas. Se há uma possibilidade de casamento, é com ela. E a dona Tonica, filha do Major Siqueira, ela se interessa pelo nosso amigo Rubião, procura saber sobre o Rubião. Só que o que a gente vai perceber é que durante o jantar, depois que acaba o jantar, começa uma senhora a cantar, Rubião começa a trocar olhares com Sofia. E ela corresponde, né? Parece estar correspondendo. É aquela coisa. O olhar do Rubião é o olhar apaixonado. Ele acha que a Sofia, ela também está apaixonada por ele. E eles ficam trocando olhares. E aí que entra, né? Por mais que Dona Tonica vá falando alguma coisa, vá tentando se aproximar dele, ele não ouve a Dona Tonica. Ele não está percebendo, porque ele só tem olhos para a Sofia, só pensa na Sofia. E Dona Tonica, de certa forma, ela percebe essa troca de olhares e ela fica já com, ali no caso, já um sentimento do tipo, estou sendo deixado de lado e não vou ter chance porque esse cara não está de olho nela, está de olho na Sofia. E aí o Rubião aproveita que a noite é de lua cheia e convida a Sofia e Dona Tonica para darem uma volta no jardim. Só que a Dona Tonica nega, diz que está com dor no pé e não vai. E o nosso amigo Rubião vai apenas com a Sofia. E ele vê a lua, as estrelas, e aí ele começa a fazer todo um galanteio sobre a Sofia, que, veja bem, na visão de Sofia, Rubião era um tolo. Rubião era um cara tímido, calado. Então, ela se mostrava prestativa porque ela é casada com o sócio dele, então tem aquela coisa de querer ser simpática, de querer ser uma pessoa agradável. E o Rubião entende, dentro da sua cabeça, dentro da sua mentalidade,
de que todo esse tratamento cordial, esse tratamento mais afetuoso, o sorriso, são questões de quem está apaixonado. E aí ele vai começar a querer fazer todo um galanteio. A Sofia vai ficando constrangida porque ela não sabe como reagir, não sabe o que dizer. Ela não pode ser grosseira porque isso pode prejudicar o marido. Ela não pode chegar também sair largando o cara de qualquer jeito, que o cara pode se interpretar do jeito dele e a coisa pode degringolar. E aí, quer dizer, quando ela pensa em sair, falando que estão sentindo nossa falta, o Rubião, nossa falta, ele entende esse nossa como se ela estivesse já admitindo que os dois teriam algo. E aí que ele vai segurar a mão dela com força, e ele segura e querendo que eles fiquem mais um tempo. E aí, quando ele se abaixa para beijar a mão, quem aparece? Eles ouvem uma voz e eles são interrompidos pelo Major Siqueira, que é um falastrão, é um cara que ele não conversa, ele palestra. E aí, ele, no caso, a Sofia se aproveita da chegada do Siqueira para poder ir para o salão. Rubião vai ficar ali com o Major Siqueira e aí eles inventam a história de um padre, que aí ela confirma a mentira e o Rubião ele entende que nessa mentira compartilhada ela está aceitando, ela está, no caso, tentando esconder algo que seria, no caso, a possível relação dos dois. E a partir daí, pessoal, eu acho que esse fato será retomado posteriormente na narração. É muito importante que a gente procure perceber como que Machado constrói os perfis dos personagens. Como esses personagens são. Como que esses personagens, quer dizer, como que os homens, eles têm uma certa moldura. Quer dizer, você vai ter os oportunistas, como o Cristiano Palha, como no Carlos Maria, mas você também tem os caras que são, assim, inconvenientes, como o Major Siqueira, como o nosso Camacho, que é um político, assim como você vai ter o próprio Rubião, que não tem uma noção daquilo que ele realmente representa na sociedade. Então, nós estamos aqui avançando na história. A partir dos próximos vídeos eu vou condensar mais vídeos, porque os fatos começam a ficar um tanto quanto repetitivos, mas esse fato que o Rubião se declara para a nossa amiga Sofia vai ser um motivo, vai ser um start para a gente entender o que vai acontecer lá para o final da obra. Tá bom? Então, curte o vídeo, compartilha, comenta e a gente agradece. Valeu, até a próxima.